Olá! No vídeo de hoje vamos apresentar alguns conceitos básicos sobre redes de Petri. A década de 70 foi marcada pela crise do software. Nessa época, softwares produzidos eram de baixa qualidade, não satisfaziam os requisitos e projetos envolvendo desenvolvimento de softwares estouravam o orçamento e os prazos inicialmente previstos. Essa crise impulsionou a criação de uma área chamada de engenharia de software, que trata sobre metodologias para auxiliar o desenvolvimento de software. Essa figura mostra os 4 níveis onde a engenharia de software atua. No topo, temos a engenharia de requisitos, que visa levantar os requisitos do sistema a ser implementado e entender o problema como um todo, e não como resolvê-lo. Abaixo desse nível, temos o nível de projeto, que visa arquiteturar o software, mas sem programá-lo. Abaixo do projeto, temos a implementação propriamente dita, que visa o desenvolvimento de software seguindo os requisitos e o projeto que foram estipulados anteriormente. Por fim, temos os testes, que visam realizar a validação do software que foi implementado. Uma das formas de se estudar um problema antes de implementá-lo é através do uso de métodos formais, que vão utilizar técnicas e modelos para representar aspectos inerentes a sistemas. Métodos formais possuem diversas vantagens. Eles permitem que se faça uma síntese de um problema e de suas soluções, também permitem realizar uma análise e obter resultados relevantes sobre a operação de um sistema antes que ele seja implementado de fato, e permitem determinar, por exemplo, se uma solução irá funcionar ou não na prática. Uma coisa importante a ser dita sobre modelagem é que ela é sempre uma aproximação da realidade, ou seja, o modelo ele nunca reproduzirá fielmente um sistema. Isso se deve a diversos fatores. Aqui eu trago 3 exemplos. Um fator é a própria falta de conhecimento do sistema que está sendo modelado. Nesse caso, se a pessoa que está modelando um sistema não conhece o sistema a fundo, pode ser que esse modelo não represente fielmente a realidade. Um outro fator é a limitação da própria técnica de representação que é utilizada. Por exemplo, alguns modelos não permitem representar certos aspectos de um sistema. Por fim, a própria modelagem muitas vezes vai simplificar detalhes que são irrelevantes do estudo ou do desenvolvimento que está sendo feito, nesse caso, de maneira proposital. Aqui eu trago alguns exemplos de modelagem. Um exemplo de modelagem é uma planta baixa de um apartamento ou de uma casa. Nesse caso, estamos interessados nas medidas e dimensões das áreas que compõem uma casa ou um apartamento. Aqui temos um outro exemplo de modelagem, onde um desenho é utilizado para dar forma e um conceito de um veículo a ser produzido futuramente. Por fim, aqui temos um outro exemplo de modelagem, onde os desenhos são utilizados para representar cenas de um filme que será produzido. Um conceito importante que surge quando falamos sobre modelagem de sistemas é o conceito de estados. Eles representam patamares de operação de um sistema e são importantes para compreender a evolução do comportamento do sistema. Muitas vezes, um estado pode representar uma combinação de fatores. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos imaginar um semáforo. Podemos representar um semáforo com um conjunto de 3 estados, em função da luz que estiver ligada em um determinado momento, e pode ser a vermelha, a amarela ou a verde. Aqui temos um exemplo de um smartphone, que poderia ser representado por milhares de estados. Mas nesse caso, estamos simplificando ao máximo e representando 2 estados em que o smartphone poderia estar: novo ou quebrado, como mostrado aqui na imagem. Por fim, aqui temos uma televisão que, da mesma forma que no smartphone, poderia ser representada por milhares de estados. Da mesma forma, estamos simplificando o problema e estamos representando o estado atual em que se encontra o sistema em função de uma combinação de valores de configuração de imagem, como, por exemplo, contraste, brilho, cor, nitidez e outros. Um outro conceito importante é o conceito de transições, que representam eventos que podem causar alterações no estado de um sistema. Vamos ver alguns exemplos de transições possíveis. Se estivermos modelando um mouse, uma transição possível poderia ser um simples clique do botão, ou mesmo a movimentação do próprio mouse. Se estivermos modelando um processo químico, uma transição poderia representar a mistura de 2 elementos químicos, fazendo com que haja uma mudança em um processo químico. Um outro exemplo de transição possível poderia ser a alteração de um valor de uma grandeza física.
Imagine, por exemplo, que estivéssemos monitorando um sistema eletrônico. Se a potência ultrapassar um limiar predefinido, isso poderia representar uma transição em nosso sistema e uma ação poderia ser tomada. Vamos ver agora alguns conceitos básicos sobre redes de Petri. As redes de Petri têm sua origem na década de 60 e foram propostas por Carl Petri, permitindo modelagem de sistemas a eventos discretos. Inicialmente, a aplicação-alvo das redes de Petri eram os sistemas automatizados para a manufatura. Porém, observou-se que seu potencial poderia ser utilizado para modelar outros tipos de sistemas, como, por exemplo, protocolos de comunicação e até mesmo algoritmos distribuídos. Redes de Petri permitem modelar e avaliar sistemas a eventos discretos para fins de aprendizagem sobre aquele sistema ou para o desenvolvimento de um novo sistema. Ele é baseado em um método formal, ou seja, além da sintaxe, existe um formalismo matemático sobre o qual se apoia a semântica do seu funcionamento. Com base nesse formalismo, é possível simular ou avaliar propriedades de sistemas cujos modelos tenham sido realizados em redes de Petri. Vamos ver agora os elementos básicos de uma rede de Petri. O primeiro elemento é o lugar, que representa uma pré-condição ou uma pós-condição de um evento. Ele é representado por um círculo. O segundo elemento é a ficha. As fichas são dispostas nos lugares para indicar um estado de um sistema. As fichas são representadas por círculos pretos. O terceiro elemento é a transição, que representa um evento do sistema. Ele é graficamente representado por uma barra preta. O último elemento é o arco, que relaciona um lugar a uma transição. Todo arco possui um peso, representado por um valor inteiro próximo ao arco. Caso o valor não seja mostrado, supõe-se que esse peso é igual a 1, como mostrado aqui. Aqui temos um exemplo de uma rede de Petri, composta por 3 lugares, P1, P2 e P3, e 4 transições, A, B, C e D. Como dito anteriormente, os arcos vão ligar lugares a transições, ou transições a lugares, como mostrado aqui. 2 desses arcos possuem peso 3, como mostrado aqui, enquanto que outros 2 arcos possuem peso 1, pois estamos omitindo o valor do peso. Por fim, podemos ver aqui que o lugar P2 possui atualmente 3 fichas. Toda transição em uma rede de Petri possui um ou mais lugares de entrada e um ou mais lugares de saída. Considerando o exemplo da transição A, temos aqui nesse exemplo que a transição possui um único lugar de entrada, lugar P2, e também possui um único lugar de saída, que é o lugar P1. Lugares de entrada e de saída de uma transição são determinados pela orientação dos arcos que conectam os lugares às transições. Como podemos ver aqui, a orientação desse arco é de um lugar para a transição A. Portanto, P2 é um lugar de entrada da transição A. Já no caso de P1, vemos que o arco é orientado de A em direção a P1. Portanto, P1 é um lugar de saída da transição A. Como dito anteriormente, redes de Petri utilizam formalismo matemático. A representação gráfica de uma rede de Petri é, na prática, feita com base em uma notação matricial, como mostrado aqui. Existem basicamente 3 matrizes para representar uma rede de Petri: a matriz de pré-condições, a matriz de pós-condições e a matriz M de marcações. A matriz M representa a marcação da rede de Petri. Para cada um dos lugares da rede de Petri, é indicado nessa matriz a quantidade de fichas que está em cada um desses lugares. Como nesse exemplo podemos ver, temos 0 fichas no lugar P1, 3 fichas no lugar P2 e 0 fichas no lugar P3. Portanto, a matriz de marcação é 0, 3, 0. A matriz de pré-condições define para cada uma das transições de uma rede de Petri o peso do arco que liga os lugares àquelas transições. Vamos considerar como exemplo a transição A, como vimos anteriormente. Vimos que a transição A possuía apenas um lugar de entrada, que é o P2. Podemos ver aqui na representação gráfica que o lugar P2
é ligado à transição A através de um arco que possui peso 1. Portanto, veremos que, na matriz de pré-condições, a primeira coluna, que representa a transição A, indica exatamente essa informação, ou seja, P1 tem valor 0, pois não é um lugar de entrada da transição A, P2 tem valor 1, pois é um lugar de entrada da transição A com peso 1, e o lugar P3 possui valor 0, pois também não é um lugar de entrada da transição A. Vamos agora considerar a transição C. Da mesma forma, ela possui apenas um lugar de entrada e um lugar de saída. O lugar de entrada é o P2 e o lugar de saída é o P3. Portanto, na matriz de pré-condições, que estabelece os lugares de entrada, vamos ter o valor 3, que é o peso do arco que liga o lugar P2 à transição C, sendo colocada na matriz. Essa informação é colocada na linha que representa o lugar P2. A matriz de pós-condições é análoga, porém, ela armazena as informações sobre os lugares de saída. Vamos pegar aqui como exemplo a transição B. A transição B possui apenas um lugar de saída, que é o lugar P2. Portanto, na coluna referente à transição B, teremos o peso 1, que é o peso do arco que liga a transição B ao lugar P2, sendo colocado na linha referente ao lugar P2. Nas demais linhas, teremos o valor 0, pois elas não são lugares de saída da transição B. Vamos pegar aqui como exemplo agora a transição D, que possui também um único lugar de saída, que é o lugar P2, porém com peso 3. Portanto, na coluna D, na linha referente ao P2, teremos o valor 3. Nas demais, teremos o valor 0, pois não são lugares de saída da transição D. Aqui temos um segundo exemplo de uma rede de Petri, composta por 4 lugares e 3 transições. Como temos 4 lugares, as nossas matrizes terão 4 linhas. E como temos 3 transições, teremos 3 colunas nas matrizes de pré-condição e de pós-condição. Como podemos ver nesse exemplo, temos agora transições que possuem mais de um lugar de entrada, como é o exemplo da transição T3, que possui lugares de entrada P2 e P3. Logo, se formos analisar a terceira coluna, que representa a transição T3, veremos que existem 2 linhas com valor 1, referentes aos lugares P2, ou seja, segunda linha, e P3, terceira linha. Relembrando que esse valor 1 é referente ao peso do arco que liga o lugar à transição. Da mesma forma, no caso da transição T2, temos 2 lugares de saída, P1 e P3. Portanto, na coluna referente à transição T2, teremos 2 linhas com valor 1, referentes ao lugar P1, ou seja, primeira linha, e P3, ou seja, terceira linha. A marcação inicial dessa rede de Petri é 1, 0, 0, 1, pois temos uma ficha no lugar P1, 0 fichas em P2, 0 fichas em P3 e uma ficha em P4. Vamos apresentar agora as regras de funcionamento de uma rede de Petri. Para que uma transição possa ser disparada em uma rede de Petri, ela primeiro precisa estar habilitada. Portanto, temos aqui o conceito de transição habilitada. Dizemos que uma transição está habilitada quando a quantidade de fichas em cada lugar de entrada dessa transição é igual ou superior ao peso do arco que liga o lugar à transição. Em um dado momento, podemos ter diversas transições que estão habilitadas no nosso sistema, e isso sugere a possibilidade de não determinismo, ou até mesmo de concorrência, onde uma transição pode acontecer antes da outra e não há uma ordem específica para que isso aconteça. Vamos utilizar como exemplo a mesma rede de Petri que vimos anteriormente. A pergunta que fazemos aqui é: quais transições nessa rede de Petri estão habilitadas? A primeira é a transição A, pois temos a quantidade de fichas nos lugares de entrada de A, que nesse caso é somente 1, P2, igual ou superior ao peso do arco que liga esse lugar P2 à transição A. Como nesse caso o peso do arco é 1 e temos 3 fichas no lugar P2, essa situação é satisfeita. Uma outra transição que está habilitada é a transição C, pois da mesma forma que na transição A, a quantidade de fichas no lugar de entrada, que nesse caso é P2,
é igual ou superior ao peso do arco que liga P2 a C, que é 3. Como temos 3 fichas em P2 e o peso do arco é 3, esse requisito é satisfeito. Note então que nesse caso, ambas as transições A e C estão habilitadas nesse momento. As transições B e D não estão habilitadas, pois nos lugares de entrada dessas transições não há um número suficiente de fichas. Nesse caso, P1 é o lugar de entrada da transição B e possui 0 fichas, e esse arco tem peso 1, portanto, esse requisito não é satisfeito para habilitar a transição B. O mesmo acontece com a transição D. Vamos ver agora as regras de disparo de transições. A regra número 1 diz que somente transições habilitadas podem disparar. A regra número 2 diz que apenas uma transição habilitada pode disparar por vez. Já a regra número 3 diz que o disparo de uma transição causará alterações no posicionamento das fichas nos lugares. Vamos ver agora como essas alterações são feitas. Em cada lugar de entrada da transição que foi disparada, são retiradas N fichas, onde N é o peso do arco que conecta o lugar à transição. Já em cada lugar de saída, são depositadas M fichas, onde M é o peso do arco que conecta a transição ao lugar. Note, portanto, que a quantidade de fichas retiradas dos lugares de entrada e colocadas nos lugares de saída não necessariamente é a mesma. A quantidade de fichas dependerá do peso do arco que conecta os lugares às transições ou as transições aos lugares. Vamos utilizar a mesma rede de Petri que vimos anteriormente para exemplificar o disparo de transições. Nós já sabemos que nessa rede de Petri, as transições A e C estão habilitadas. Mas vamos simular aqui inicialmente o disparo da transição A. Como visto pelas regras anteriores, quando uma transição é disparada, são retiradas fichas dos lugares de entrada, e a quantidade de fichas retiradas é igual ao peso do arco que liga o lugar de entrada àquela transição. E então, são colocadas outras fichas nos lugares de saída. A quantidade de fichas a serem colocadas em cada lugar de saída é igual ao peso dos arcos que ligam aquela transição aos lugares de saída. Como nesse caso aqui, a transição A possui apenas um lugar de entrada e um lugar de saída, teremos fichas saindo do lugar P2 e sendo adicionadas no lugar P1. Como os arcos que ligam P2 à transição A e a transição A a P1 têm peso 1, somente uma ficha será removida de P2 e somente uma ficha será inserida em P1, como mostrado aqui. Portanto, o estado após o disparo da transição A será esse mostrado nessa figura. Considerando novamente a rede de Petri inicial, se tivéssemos disparado a transição C, o que aconteceria? Nesse caso, seriam retiradas 3 fichas do lugar P2, que é o lugar de entrada da transição C, pois o peso do arco que liga o lugar P2 à transição C é 3. E seria colocada apenas uma ficha no lugar P3, pois o peso do arco que liga a transição C ao lugar P3 é 1, como podemos ver aqui. Portanto, o estado da rede de Petri após o disparo da transição C seria esse. Para se tornar menos abstrata a modelagem utilizando rede de Petri, vamos considerar um exemplo de uma linha de montagem. Vamos imaginar que estamos modelando uma linha de montagem de veículos, onde para montar um veículo precisaríamos de 4 rodas e um chassi. Uma modelagem possível desse cenário utilizando redes de Petri seria considerar 2 lugares. Um lugar que conteria fichas que representam rodas e um lugar que representaria os chassis, onde as fichas representam cada uma um chassi. Teríamos então uma transição chamada de montar carro, que tem 2 lugares de entrada, rodas e chassis. Para montar um carro, precisaríamos de 4 rodas, portanto, o peso do arco que liga as rodas à transição é 4, e um chassi, portanto, o peso seria 1. Ao montar um carro, colocamos então uma ficha no lugar carros montados, indicando assim a quantidade de carros que já montamos. Poderíamos ter ainda uma outra transição, que seria chamada de vender carro,
que removeria fichas de carros montados e colocaria fichas em algum outro lugar, representando assim a venda de um carro. Vamos imaginar agora como poderíamos detalhar um pouco mais essa nossa rede de Petri para representar bugs ao invés de carros normais. No caso de um bug, nós sabemos que um bug possui duas rodas pequenas e duas rodas grandes. Portanto, adicionaríamos à nossa rede de Petri a informação do tamanho da roda. Teríamos um lugar que conteria rodas pequenas e um lugar que representaria rodas grandes. A transição para montar um carro se transformaria em montar um bug, que precisaria, então, de duas rodas pequenas e duas rodas grandes, além de um chassi. Da mesma forma, teríamos um lugar que representaria bugs montados e uma transição que representaria a venda de um bug. Com este exemplo, podemos ver que, para detalhar mais a representação da realidade utilizando redes de Petri, precisamos tornar o nosso modelo um pouco mais complexo, adicionando mais lugares ou mais transições ao nosso modelo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.